Olá, sou o professor Mauro Trojan e você está acompanhando o programa Fala Professor. O objetivo desse programa é tratar da educação e todos os segmentos que a cercam. Valores, ética, espiritualidade, mercado. Por isso nós vamos trazer aqui, quartas-feiras, às 20 horas, semanalmente, personalidades. Vamos trazer professores, escritores, vamos trazer empresários, diretores, ou seja, todos aqueles que de alguma forma interagem com a educação ou tenham já interagido, e logicamente formadores de opinião, seja no contexto social ou no contexto empresarial. E hoje é com muito orgulho, com muita satisfação que a gente traz uma personalidade daquelas de que quem não conhece Caxias e a nossa região. Professor universitário, comunicador, escritor, palestrante de primeira linha. Eu sei academicamente que é mestre, é doutor. Nossa, estamos falando do Frei Jaime Bétega. Frei Jaime, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mauro. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Vamos descontar um pouquinho daquilo que o Mauro disse na introdução, que fica melhor, viu? O bom mesmo é ser encantado pela educação. Sabe que eu sempre fui encantado pela educação, acredito muito, e sempre procurei estar inserido neste mundo da educação de muitas formas, e estar também no meio universitário é uma oportunidade e também um privilégio, junto, claro, com uma grande responsabilidade, formar cidadãos humanizados para um mundo que nem sempre aposta na humanização. O tema, Frei Jaime, que eu gostaria de desenvolver com o senhor no programa de hoje, educação e espiritualidade, correto? Então, primeiro para os nossos internautas até se localizarem, mais ou menos, Frei, rapidamente, a sua trajetória na área de educação. Eu tenho formação no ensino médio com magistério. Eu fui professor do município aqui, professor nomeado no município na área 1, isto é, nas séries iniciais. E depois disso, eu também fiquei um período no ensino médio, e depois, mais tarde, quando me especializei, depois com o mestrado e agora doutorado, eu atuo há 15 anos na Universidade de Caxias do Sul, no curso de administração. E sempre trabalhei com a cadeira de ética, e além da cadeira de ética organizacional, isto é, a ética dentro do universo administrativo, também trabalho com uma cadeira chamada empreendedorismo cristão, que é uma disciplina que alunos de diversos cursos acessam, quer seja para complementar a grade, os créditos, mas também para dar uma tonalidade à própria formação profissional. E, fora disso, sempre participei daquilo que dizia respeito à educação, à formação. Então, estou muito próximo disso por gostar de sala de aula e por entender que sala de aula é sempre um caminho de construção, num tempo diferente, onde o papel do professor é muito mais o papel de alguém que está aí junto, apontando para diversas direções, mostrando como podemos construir a aprendizagem, né, fazendo essa interação, mas também, acima de tudo, minha contribuição é sempre o profissional, antes de ser profissional e enquanto profissional, necessariamente ele tem que ser um ser humano. Então, minha ligação, minha opção, meu desejo, minha vontade sempre de estar em sala de aula diz respeito a essa
essa confiança, esse acreditar que o processo de aprendizagem, quando construído numa base sólida de humanismo, ele também prepara a pessoa não apenas para o exercício da profissão, mas para abraçar um mundo de possibilidades. E a forma com que ele abraça o exercício da profissão, né, Frei, também, essa abrangência é importante. Frei, vamos falar um pouquinho mais dessa disciplina do empreendedorismo, que o senhor, inclusive, eu sei que coordena há bastante tempo. A disciplina de empreendedorismo cristão, ela nasceu há 10 anos atrás, num desejo que a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, no desejo que a associação tinha e tem em relação a tornar os empresários com um conhecimento cristão. E isso fez com que a reitoria me chamasse para estar junto nessa proposta, na construção dessa proposta. Hoje ela é uma disciplina, nós praticamente sempre tivemos 2 turmas bem lotadas nesta disciplina, porque ela consegue trazer alunos de todos os cursos, de todos os outros cursos, e que têm vontade de também aprofundar como levar o ser cristão para dentro do exercício da respectiva profissão. Então, como é que nós trabalhamos essa disciplina? Ela tem como base a doutrina social cristã, e a doutrina social cristã, que é referência no mundo inteiro, quando se trata de olhar o mundo do trabalho, a realidade do trabalho, a realidade dos trabalhadores, com a ótica cristã, isto é, como é que Jesus trataria a realidade profissional, os trabalhadores, essa relação empresarial, essa relação da pessoa com os seus empregados, seus funcionários, seus colaboradores. O bacana disso é que a doutrina social cristã, ela tem uma proposta bem distante dessa questão que nós já tivemos época, né, de reivindicação e assim por diante. Hoje nós temos que manter os postos de trabalho, mas acima de tudo da pessoa se sentir alguém capaz, daqueles valores, vamos pegar algo muito simples, o diálogo, o uso do poder, a questão até mesmo dos benefícios, a questão também de empresas familiares e assim por diante. Como nós desenvolvemos essa disciplina? Nós desenvolvemos essa disciplina através de trazer exemplos de empresários, principalmente empresários, e às vezes também um número significativo de jovens empresários que mostram como eles começaram o empreendedorismo, como é que eles se tornaram empreendedores. E aí, claro, a gente bate muito na tecla de que o primeiro empreendedor, o primeiro ato a ser empreendido é a própria vida. Eu tenho que ser empreendedor da minha própria vida, Então, o ser empreendedor é algo, dá para dizer até inerente. Todos nós somos empreendedores enquanto temos que empreender nossa vida, mas no mundo dos negócios, o empreendedor com a tonalidade cristã, ele vai se voltar muito para a doutrina social da igreja, mas também ele vai olhar o evangelho a partir como é que Jesus agiria se ele estivesse no lugar do referido empreendedor. Então, essa construção, e aí está profundamente o humanismo, e a contribuição cristã, que tem coisas muito claras, por exemplo, o amor ao próximo, fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Então, nós temos também essa interação muito bonita, uma construção, e no final do semestre eles apresentam um mapa conceitual, e nesses dias me dediquei a olhar todos os mapas conceituais que eles construíram nessa disciplina, e a gente se encanta de ver como as pessoas captam e são capazes de síntese, e até uma
síntese visualizada. Além deles apresentarem também seminários, e dentro dos seminários eles acabavam tendo que fazer também uma ação social. Então, foi simplesmente extraordinário de ver o desempenho, e cada semestre é um encanto de ver como as pessoas também estão em busca de um significado da própria vida, e poder, numa universidade, estar cursando uma disciplina que leva o nome cristão, sem ter uma opção por esta ou aquela religião cristã, mas como inspiração, o próprio Evangelho, e como um líder maior, o próprio Jesus Cristo, então o resultado do trabalho é sempre muito encantador. Maravilha. Eu sou testemunha realmente do resultado desse trabalho, Frei, o senhor sabe disso, e inclusive porque esse trabalho acaba cativando as pessoas. Nós temos muitos voluntários em N instituições aqui da nossa cidade, da nossa região, como, por exemplo, o próprio Projeto Mão Amiga, né, do qual tenho orgulho de fazer parte, e de outros projetos que a gente vê na cidade, que as pessoas, a partir desse despertar, passam também a empreender no voluntariado social. Eu acho isso fantástico. Nessa linha, Frei Jaime, vamos falar agora de espiritualidade. O senhor acha, porque quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de ética, de valores, de humanização, de inclusão social, enfim, aquele relacionamento humano para o bem viver dentro da sociedade. O senhor acha que a espiritualidade, ela deveria ser uma disciplina curricular, não só em todos os cursos superiores, como também, por exemplo, no ensino médio ou no próprio despertar no ensino fundamental? Eu sempre acreditei na possibilidade e no sonho de uma educação integral. A educação integral, ela se dá a partir do entendimento que se tem do próprio ser humano. Quem é o ser humano? Quais são suas buscas? Mas vamos dizer assim, mas do que o ser humano é feito mesmo? E as ciências humanas, e é tão bom ter ciência, fazer ciência, nós estamos vivendo um momento muito atípico, muito exigente, porque talvez num determinado momento a gente não apostou como deveria apostar na pesquisa científica. E vejam a demora que se tem para dar resposta, por exemplo, desde a criação de uma vacina, a descoberta de uma vacina. Se a gente tem mais seriamente uma questão de pesquisa, a gente também amplia possibilidades e respostas mais rápidas às situações, diversas situações da humanidade. Mas o ser humano, ele é um ser dinâmico, e é um ser completo. Vamos pegar assim, vamos pensar assim, o ser humano, vários autores dizem, ele é portador de 4 dimensões. A dimensão física, o corpo humano. A dimensão intelectual, a questão da inteligência, da racionalidade. A dimensão emocional, os sentimentos, as emoções. E também a dimensão espiritual. Isto é, nós temos um corpo, mas também nós temos uma alma. Nós temos matéria, mas temos espírito. Isso acompanha a história da humanidade. Dentro das propostas oficiais, a gente vê assim, temos a disciplina de ensino religioso. Talvez pudéssemos até trocar de ensino religioso esse nome, trocar o nome. Mas essa disciplina nunca teve concurso para professor de ensino religioso. Isto é, nós queremos uma educação integral, mas deixamos o ensino religioso para quem precisa completar uma carga horária quando chega na escola para outra disciplina. E isso acho que faz com que a gente também fale de uma educação integral, mas não preparamos ninguém para cuidar do espiritual. Tanto é que o ser humano, quando a gente nega que ele é um ser espiritual,
O que ele pode fazer é desenvolver ou não, mas todos nós carregamos conosco a dimensão espiritual. Frei, nessa trajetória que o senhor tem, seja os 15 anos de UX, ou seja a sua trajetória desde lá o ensino fundamental, o senhor nota crescimento espiritual, crescimento de valores na sociedade hoje? Eu percebo que sem a espiritualidade, uma pessoa que não tem espiritualidade, ou melhor, não cultiva a espiritualidade, ela também tem dificuldade quanto à felicidade. E, por incrível que pareça, os universitários, eles são sedentos de algo novo. E o novo é a espiritualidade. Claro que alguns não têm opção religiosa, mas todos eles querem fazer o bem, buscam um sentido para a própria vida, estão muito necessitados do silêncio, da calma, da paz. Eu lia os trabalhos dos alunos e eles diziam, a gente começava a semana em paz. Justamente pela dinâmica de como se fazia o trabalho, mas como se também se chamava para a reflexão as diversas atitudes, o cotidiano, porque a nossa dificuldade é dar significado ao cotidiano. Então, na minha percepção, por onde eu transito, ninguém nunca afirmou que não precisava de espiritualidade. Pelo contrário, as pessoas precisam. E uma das provas disso é que a espiritualidade sempre vai te levar para a compaixão. E o que a compaixão te permite? Ela te permite o exercício do voluntariado. Então, a felicidade das pessoas que fazem o bem é infinitamente maior do que a felicidade de quem só pensa em si, amontoa suas coisas, seus valores e assim por diante, né? Faz bem. Faz bem fazer o bem. E como? Muito faz muito bem fazer o bem. Essa frase a gente começou a utilizar, hoje ela nunca teve propriedade, ela sempre teve inspiração, ela serviu sempre de inspiração. E aí a gente vê ela sendo utilizada, ou de uma forma parecida, e a gente vê como isso é realidade mesmo, fazer o bem. Faz bem. Por isso que eu estou estrategicamente também no curso de administração, porque eu posso estar junto com os futuros gestores ou gestores que estão buscando um aperfeiçoamento, e aí a gente vê que o mundo do trabalho, o espaço laboral, o exercício da profissão, ele precisa ser um espaço também de realização. E a realização acontece quando nós saímos do nosso mundo e vamos ao encontro nos sentindo úteis, fazendo algo pelo bem do próximo. Um aluno, ou melhor, mais do que um, esse semestre escreveu: esta cadeira que nos leva ao encontro de quem precisa deveria ser obrigatória para todos os alunos do ensino superior. Que bacana. O senhor vê, eu noto isso, tenho um parecer particular a respeito disso, mas eu gostaria de ver se o senhor corrobora com a minha opinião. Essa pandemia, esse momento diferente que nós estamos vivendo e que nunca tínhamos vivido, inclusive na educação, obviamente, né? Será que isso colaborou para o aumento digamos assim, da visão voltada para fazer o bem, para fazer o voluntariado, para na verdade, transformar pessoas e fazê-las mais felizes? Será que eu estou certo nessa colocação, Frei? Mauro, você está certo, está certo. Nós vínhamos numa velocidade muito elevada. E nós vínhamos também com muitas dúvidas em relação aos valores, os valores humanos. Por quê? Porque nós não tínhamos tempo.
porque nós estávamos sempre atrasados, sobrecarregados, muita gente estava estressada. De um dia para o outro, nós tivemos que diminuir o ritmo, diminuir as horas de trabalho, consequentemente os ganhos, e nós acabamos tendo mais tempo também para reflexão, sem contar que o medo também tomou conta. Nós também estamos ainda com medo, né? Porque a realidade, ela está aí, incerta, invisível, mas apenas nos dando consequências que se chamam perdas. Penso que, nesse momento, também foi possível ver, assim, ó, tem muita gente em situação pior do que a minha. Então, eu posso fazer alguma coisa. Acho que nós nunca tivemos um momento tão forte de solidariedade, porque nós estamos também dando para a nossa existência um pouco mais de espaço para sensibilidade. Olha só, se eu tenho um carro de último modelo, eu até nem sei modelos de carro, mas se tivesse um carro de último modelo, eu não estava podendo sair de casa. E uma coisa que me chama a atenção, Mauro, é que tem um viés muito simbólico nessa sequência que nós estamos vivendo agora. Vejam que, num primeiro momento, a pandemia não nos mandou para a farmácia, nos mandou para casa. E essa volta para casa é também a volta para dentro de si. E a volta para dentro de si, eu acho que ela ajuda para a gente frear um pouco o querer mais, a ganância, o estar sempre em busca de mais. Na medida em que a gente parou, e nós também fomos pensando mais na vida. E quando tu pensa na vida, naturalmente tu vai ao encontro do outro. Então, e é em casa que eu acho que a gente, claro, não basta ficar em casa, temos que restaurar a família. Mas parando, a gente conseguiu ver a vida com outro olhar, com um outro significado também. Então, esse momento, um dia nós vamos contar a história do ano 2020, e nós vamos ter que dizer que a gente corria tanto, e de um dia para o outro, nós paramos. E parando, nós tivemos que nos olhar, nos compreender, e também reinventar as nossas buscas, porque com a limitação do deslocamento e assim por diante, nós criamos um universo novo. Agora, a mudança humana, que pena que ela precisa de um choque de dor, quando a gente poderia aprender por amor. É bem verdade isso. Perfeito, maravilhoso. E eu tenho certeza também, Frei, o senhor como professor, eu como professor, que todo esse processo, ele causou uma revolução na cabeça dos professores, que foram forçados a uma nova visão a respeito da sua própria sala de aula, e que com certeza estará modificando significativamente o rumo da educação a partir de agora. Nós estamos tendo muito mais oportunidades também diante desse universo que está aí. Este semestre eu consegui possibilitar à turma, as duas turmas, inclusive, que tivessem uma fala de pessoa que estava lá em São Paulo, outra que estava em Belo Horizonte, outra que estava no Paraná, todos profissionais que a gente conhecia e não tinha acesso, porque não tinha como trazê-lo para a cidade, através do deslocamento aéreo, não tinha também terrestre por causa do custo e por causa do tempo da pessoa. Então, nós também tivemos oportunidades, muitas oportunidades. Agora, nas minhas disciplinas, e os alunos também são testemunhas disso, eles também falaram isso, eu senti muita falta do olho no olho, do toque, do estar junto, do perceber as reações, porque quem é professor, Mauro, e você bem sabe, a gente precisa também dessa troca, não da aprovação,
mas de uma participação que se faz com o olhar, que se faz com a atenção, com as anotações, né? E enquanto que através de uma ferramenta, nós tivemos logo a ferramenta, tanto é que não prejudicou o semestre, né? Só foi um semestre um pouco diferente, mas deu para fazer trabalhos em grupos, deu para fazer seminários, apresentação de seminários, e eles realizaram ações sociais também, mas a educação, ela não é apenas feita com boas ferramentas. A educação, nós temos saudades de um abraço, nós temos saudades, claro que estamos conscientes que temos que nos cuidar, mas a educação, ela não é de cérebro para cérebro, não é de inteligência para inteligência, intelecto para intelecto apenas, é também, mas olha que a educação é coração. Por isso que a cabeça tem que estar cada vez mais próxima do ombro, isto é, mais próxima, o cérebro mais próximo do coração, porque nós somos seres de emoção, de vibração, de entusiasmo e também de afeto. E a sala de aula é um lugar de muito afeto. Eu queria, Frei, vou lhe convidar com certeza para outros programas, porque o nosso tempo é limitado, porque realmente é um tema apaixonante para mim, para o senhor, e eu tenho certeza que para quem está aí nos vendo e ouvindo, para os internautas que nos acompanham. Frei Jaime, muito, mas muito obrigado pela sua disponibilidade de participar do programa de hoje. Eu que tenho que agradecer, muito obrigado também, professor Mauro, obrigado por ser irmão amiga há tantos anos, né? E a gente é encantado pela educação ao ponto que nós temos um projeto que cuida da educação infantil, porque é lá na base, né, que nós formamos também todo o referencial de um sonho de um humano feliz. Então, vamos lá, educação é um querer que se faz amor à causa do próximo através da construção que se dá na aprendizagem. Que maravilha! Pois bem, hoje no programa Fala Professor, nós tivemos a participação especial dessa figuraça que é o Frei Capuchinho Jaime Bétega, né? Que todos nós sabemos que, além de comunicador, professor, escritor, palestrante, é uma pessoa realmente que traduz felicidade nas suas palavras em todos os locais que ele for. Foi um privilégio nós podermos entrevistar o Frei Jaime, e nos acompanhe semanalmente, todas as quartas-feiras às 20 horas, pelo site da Bitcom TV, que é bitcomtv.com.br, pelas redes sociais, seja o YouTube, o Insta, o Face, o Twitter. Nós estaremos sempre aí, de alguma forma, tentando chegar em cada um de vocês. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar com todos vocês no dia de hoje. Bitcom TV, passa no seu smartphone.